Olá pessoal, eu sou Gilberto. Nesta aula nós vamos falar de fórmulas e funções. Fórmulas e funções é um tópico muito importante para que possas ter o domínio de que forma poderás trabalhar com as funções ou com as fórmulas, certo? Então, basicamente eu tenho aqui um exercício com a parte da coluna B, que referencia as fórmulas, depois a coluna C, que referencia as funções, ok? Veja só, o que são fórmulas? Fórmulas basicamente refere-se ao passo a passo para a resolução de um determinado tipo de problema, ok? Então, e as funções? Basicamente, as funções resolvem um determinado tipo de problema. Quer dizer, por si só, a função já resolve um determinado tipo de problema. Neste caso, tenho o primeiro exemplo referente à soma de dois números. Okay? O que é necessário para somar dois números? Basicamente, identificar os números e depois o operador. Okay? Então, nós vamos somar dois números. Nesse caso, para somar dois números, tenho que fazer o seguinte. Igual a 2 mais 2. Veja só. Ele retornou-me o 4. Se eu for usar uma função para retornar-me o 4, o que devo fazer? Devo chamar a função que retorna a soma de vários ou de dois números. Podemos somar intervalos ou podemos somar os números inseridos na função, ok? Então, nós podemos chamar as funções por duas formas, usando o caminho curto e o caminho longo, ok? Vou inicializar a inserção das funções usando o caminho longo. Ok? Então, neste caso, temos que ir ao menu Fórmulas, selecionar o Math and Trigger, nesse caso seria Matemática e Trigonometria. Seleciono e procuro a função Sum, ok? Sum, a função Sum está aqui. Sum, ok? Em português seria soma, ok? Então, clico aqui. Ele pergunta o primeiro valor, nesse caso, qual é o valor que nós queremos somar? Eu vou colocar aqui 2. O segundo valor, 2, eu quero somar dois números. Veja só, já tenho o resultado aqui, é o 4, ok? Então, a função sum retorna a soma do intervalo ou de um conjunto de dados. Veja só, ok? E depois tem a parte da média. Usando fórmula, teria de colocar também o passo a passo para retornar a média. Vamos calcular a média usando só fórmulas. Igual a, entre parênteses, 2 mais 2. Fecho parênteses, ok? Dividido por 2. Veja só, deu 2. Interessante, Gilberto. Usando a função, de que forma nós podemos retornar a média? Nesse caso, seleciono a célula, ok? Que eu quero usar como base do cálculo da média, quer dizer, eu quero inserir a minha função nesta célula. Então, vou selecionar more function, seria mais funções, ok? E tenho aqui statistical, ok? Para os que usam a versão em português seria estatística, ok? Então vou procurar aqui o average. O average é a segunda função aqui no meu computador, ok? Então vou selecionar o average. Seleciono o average. Ele diz o seguinte: primeiro número, ok? Number one. Vou colocar aqui 2, primeiro número 2, ok? E depois o segundo número é 2. Eu quero a média da soma desses dois números, ok? Então vou clicar OK e tenho aqui o 2. Veja só, tenho o retorno de 2 usando fórmula, tenho o retorno de 2 usando função. Está a perceber? Ok? E depois tem a parte do produto, que seria a multiplicação. Usando fórmula para multiplicar dois números seria igual a 2 vezes 2. Deu 4. Interessante. E agora, usando função, seleciono a célula, ok? A célula que eu quero inserir a função. E vou para funções de matemática e trigonometria, ok? E vou procurar o produto. Nesse caso seria o product, aqui, ok? Número 1, ok? Number 1. Nesse caso vou colocar 2. Eu quero multiplicar o 2 por 2, ok? Então, esses campos aqui são campos em que eu posso inserir os valores ou selecionar as células, ok? Clico aqui, tem aqui o valor retornado, ok? Então, tenho a multiplicação retornado por função do nome produto, ok? Então, fórmulas é o passo a passo da resolução de um determinado tipo de problema e as funções retornam-nos basicamente o propósito de cada problema. Nesse caso, nós vamos encontrar funções direcionadas a vários tipos de
problemas, ok? Então, o sum é uma função que retorna a soma, o average é uma função que retorna a média, o produto é uma função que retorna o produto, ok? Então, o que eu preciso basicamente nas funções são os valores que a gente pretende usar como base de cálculo, imaginemos de média, ou da soma, ou do produto. Temos várias funções que nós vamos usar, são funções muito interessantes que minimizam o tempo de resolução de vários tipos de problemas, ok? E depois temos a parte das fórmulas e funções. Quer dizer, nós podemos combinar as funções com as fórmulas, ok? As fórmulas basicamente estão mais ligadas a operadores aritméticos, ok? E as funções basicamente é o resultado do operador aritmético. Então, nesse caso, nós poderíamos usar a combinação das funções e também com as fórmulas. Nesse caso, eu tenho sum, produto, mais 3. O que eu vou fazer aqui? Vou usar o caminho curto. Nesse caso, vou chamar os nomes das funções diretamente na célula. Então, vou colocar aqui parênteses, sum, ok? Se forem ver, sum number 1, quer dizer, sum, o primeiro número. Vou referenciar esta célula que contém o valor 4, a primeira célula que contém o valor 4, e depois tenho o separador dos argumentos na minha versão, vírgula, ok? Nas vossas versões podem vir a encontrar o ponto e vírgula, ok? Então, se for ponto e vírgula, coloque ponto e vírgula. Se for vírgula, coloque vírgula. No meu é vírgula, ok? Conseguem ver aqui essa vírgula aqui depois do 1, ok? Então, eu vou colocar aqui vírgula. E depois, o segundo número, qual é? É a célula que contém, mais uma vez, o 4, ok? Que nesse caso seria o C9. Depois, fecho, ok? A função sum. E depois, vou colocar aqui o símbolo da divisão, o operador da divisão. E vou chamar o produto. O produto. Nesse caso, será o produto do valor 2, ok? E 2. Em outras palavras, seria a soma de 4 com 4, ok? Que dá 8. E a multiplicação de 2 com 2, que dá 4. Então, o resultado disto dá quanto? 2, ok? Dá 2. E depois, vou adicionar mais 3. Veja só, 5, ok? Então, nós temos aqui basicamente uma associação das fórmulas e funções, ok? Associando as fórmulas e funções, basicamente pretende-se resolver também aqui um determinado tipo de problema, um problema específico, ok? Quer dizer, eu posso associar as fórmulas e funções dependendo daquilo que eu pretenda resolver, ok? Nós terminamos por aqui. Se inscreva no nosso canal, clique no botão do like, deixe o seu comentário. Informar que este arquivo estará disponível no link que se encontra na descrição do vídeo, ok? Até a próxima aula. Tchau!